Bom, vamos lá, eu espero que, parece que da última vez que eu fiz isso funcionou, talvez porque eu estou colocando essa câmera mais ou menos na mesma posição que sei lá, quem estiver assistindo isso estaria sentado diante de mim, então acho que talvez fique um pouco mais natural, tirar um pouco os óculos. René de Paulo Júnior falando, eu tinha uma reunião que acabou de atrasar meia hora, então por que não aproveitar meia hora para compartilhar um negócio que está na minha cabeça me deixando um pouco inquieto, mas acho que é uma consideração que vale a pena registrar. A questão é a seguinte, eu tuitei hoje de manhã que na escola, nos cursos, na academia, palestras de digital, o que os gurus deveriam efetivamente ensinar é que a inovação de verdade não é necessariamente algum algoritmo, não é necessariamente alguma interface, não é normalmente alguma coisa técnica. Muitas vezes a verdadeira revolução é como é que isso se sustenta, é como é que isso sobrevive, como é que paga as contas em português, claro, né? E aí eu acho que a gente tem um exemplo bastante claro, a gente respeito imensamente as inovações do Google, mas acho que se tem alguma coisa assim, de tirar o chapéu, que é absolutamente genial nesse mundo que ele inaugurou, não é tanto a busca, ou PageRank, ou sei lá o que. Foi a história do link patrocinado, que na verdade acho que era uma tecnologia da Overture, não tenho certeza. Mas o link patrocinado, ele não só abriu a possibilidade que cidadãos comuns, empresas pequenas, todo mundo conseguisse divulgar e fazer publicidade, né, e chegar nos seus possíveis consumidores, quer dizer, abriu isso, né? Isso antes era um privilégio de quem tinha uma grana para pagar uma agência ou comprar um anúncio, quer dizer, isso democratizou numa escala cavalar, mas também começou a trazer recursos num volume, numa quantidade cavalar, e é com esses recursos, né, que tanta coisa legal hoje em dia do Google são sustentados majoritariamente, né? Se eu não me engano, eu vi outro dia, quanto % da receita do Google ainda continua vindo de link patrocinado, é brutal. Então quando a gente fala, o YouTube é uma revolução, você fala, montar uma plataforma para oferecer vídeo de graça para os usuários, na verdade, assim, não é a primeira vez que alguém monta plataformas de vídeo, mas a grande sacada, bom, primeiro foi ter sido comprado por alguém com muita grana, de novo, que vinha lá dos links patrocinados, e depois tentar descobrir maneiras de você sustentar esse serviço. Então, grande parte das coisas que a gente considera super revolucionárias, que a gente fala, isso é o digital, a internet, não caíram do céu, não é tipo 10 mandamentos, não é tipo, sei lá, qualquer coisa que caiu de paraquedas. Elas são viabilizadas, elas foram viabilizadas porque alguém descobriu uma maneira transformadora de sustentar isso, né? Essa mentalidade é bom trazer à tona sempre, porque eu continuo vendo um certo tipo de inocência com relação a essas histórias, né? Ideias maravilhosas, e quando você fala, ok, legal, quem paga a conta? Como é que isso vai se sustentar? Se der certo, quem vai pagar os servidores? Se der pico de tráfego, quem vai pagar essa nuvem? Né? Se der processo, quem vai pagar esse advogado? E aí eu já vi gente ficar ofendida quando você pergunta isso, porque, não, peraí, como é que você está me cobrando essa questão? E aí, de novo, não é uma questão de ser mais capitalista ou menos capitalista, ou ser chato ou não ser chato, é que simplesmente as coisas, por mais que o digital pareça uma coisa etérea, ele é material, ele precisa de uma certa infraestrutura, que aliás é uma infraestrutura monstruosa. Para dar um exemplo, um podcast que eu adoro, que é um podcast de uma rádio pública americana que vive de doações, é o radiolab.org. Eu fui ouvir uma vez um episódio e aí tinha uma introdução nesse episódio do podcast, falava assim, meu amigo, é o seguinte, legal que você está baixando isso daqui de graça, a gente fica feliz, mas acontece que as nossas despesas com banda, só para servir esse conteúdo que você está consumindo aqui, era uma coisa como tipo $200 mil por ano. Né? E aí vem aquele maluco lá daquele livro Free. Free onde, cara? Vai pagar a conta desses caras. E aí ele falou, olha, estamos aqui passando o chapéu para poder oferecer esse serviço que a gente acredita ser bacana para vocês. Cara, eu já era um contribuidor esporádico desses caras, passei a mensalmente dar uma doação pequenininha para manter esse serviço rolando. Porque eu faço questão de que isso não desapareça. Né? Então, quando pessoas saem por aí
dando uma visão um pouco distorcida de digital é igual a free, grátis é viável, quem paga essa conta? Ah, não sei, eu vou falar com o governo. É como se de repente a Dilma ou o governo tivesse lá um plano de digital zero, app zero, qualquer coisa zero, quando na verdade não é só uma questão de defender ou não o lucro, mas defender ou não o trabalho de quem está fazendo isso acontecer. Né? Até para a gente ser um pouquinho mais consequente e lembrar que tudo que a gente usufrui aqui em volta, sei lá, você abre a torneira, sai água, você liga, enfia o negócio, você enfia o dedo na tomada, toma um choque, essas coisas todas obra humana, são pessoas envolvidas e essa história toda custa, né? Essas coisas que parecem o ar que a gente respira, né? A única contribuição humana para o ar que a gente respira foi o gás carbônico em excesso, mas são uns 500. Mas acho que era mais ou menos isso, eu só queria chamar a atenção para esse fator e para a gente começar a olhar para qualquer coisa que apareça e falar, pô, legal, como é que esses caras estão pagando essa conta? Quem está pagando essa conta? Em alguns casos, por exemplo, no caso de um Twitter da vida, que ficou anos e anos e anos sem cobrar nada, gastando provavelmente uma fábula, né? Isso é possível porque existe na Califórnia um ecossistema de investimentos que banca esse tipo de história. Né? Então, legal, o que é mais revolucionário? O Twitter ou haver um ambiente onde coisas como o Twitter podem florescer e crescer? Né? Adianta a gente tentar copiar o Twitter ou adianta a gente tentar recriar condições favoráveis a que ideias floresçam? Né? Então, eu só estou tentando, não é nem fechar a conta, porque muitas vezes a conta não fecha, talvez o Twitter a conta não feche, mas os investidores continuam achando que vale a pena. Essa é uma lógica bastante peculiar. O que eu estou tentando fazer é fechar o loop, né? Mostrar que essas coisas todas estão conectadas, mostrar que essas coisas todas não estão no vácuo. Né? O Twitter não está dando certo só porque ele é mais legal, de repente ele tinha mais investidor do que tinha outros. Né? Então acho que era isso, agora já está mais ou menos na hora de eu sair. Espero que tenha valido a pena. Eu continuo sendo grátis. Inês Paula Júnior falando, um abraço, roda e avisa mesmo sentado. Deixa eu guardar a cadeira no lugar.